Estamos aqui com o Adriano Reis, do ateliê AR2A, com sede no Porto. Sim. E pronto, é um ateliê que tem projetos muito diversos e que atingem todas as escalas, desde planeamento urbano, concursos públicos, Sim. investimentos privados, até design imobiliário. Sim. Tenho visto que o vosso ateliê tem trabalhado também modo colaborativo. Sim. Com o arquiteto Tiago Antero, do SATA, Sim, exatamente. do Porto, e também com o ateliê Meyer, com sede na Suíça. Por isso acho que o trabalho colaborativo é uma coisa importante para os ateliês, sim, e muito enriquecedor também nos processos. Certo. E pronto, conta-nos, por favor, Adriano, um bocado a história do vosso ateliê, como é que tudo começou e partilha connosco. Certo, então pronto, o ateliê nasceu no Porto, mas foi um bocadinho o resultado da minha volta para Portugal, porque eu trabalhei durante cerca de 7 anos na Suíça e quando voltei para Portugal decidi abrir um escritório, mas continuei ligado à Suíça, ou seja, ainda estou neste momento ligado à Suíça, com o escritório Meyer Associé Architect, para quem eu trabalho ainda quase como colaborador externo. Na altura, em 2017, comecei o ateliê desta maneira, assim um bocado no desconhecido, porque não tinha rede nenhuma cá em Portugal, então isto foi um bocadinho um misto entre trabalho colaborativo para a Suíça e depois tentar perceber como é que funcionava o panorama nacional. Isso levou-me a perceber que é tal coisa, é uma questão mesmo de circunstâncias, isto não estava de todo planeado quando eu voltei, levou-me a perceber que a colaboração para mim era algo fundamental, porque foi através de diversas colaborações, umas com sucesso, outras sem sucesso, mas assim, eu acho que foi super enriquecedor também o facto de não ter também sucesso em algumas, mas foram essas colaborações que me permitiram ir desenvolvendo o ateliê, e o ateliê foi algo mesmo muito orgânico, que começou comigo numa secretária, e neste momento somos 8 no mesmo espaço, em que no fundo somos 8, mas que pertencem a três empresas diferentes e que partilham conhecimentos, mão de obra, recursos. Mas estas 8 pessoas neste espaço físico só aconteceu por causa deste percurso de cerca de 7 anos, em que eu percebi que tinha que criar esta rede, tinha que ir buscar essas colaborações e tinha que me enriquecer com as pessoas que conheciam o território e que me levaram a desenvolver o ateliê tal como ele é hoje em dia. Imagino que é sempre muito interessante também essa visão de comparar, as metodologias devem ser muito diferentes dos escritórios portugueses em relação com os suíços, que lá parece que há um ambiente com mais recursos ou com tecnológicos, mas aqui há muita artesania ou muito saber fazer e cuidado com o pormenor também muito particular, que também se encontra lá nos ateliês suíços. Eu acho que tanto um como o outro têm as suas mais-valias, não é? Eu felizmente estou associado à Sofia, que é a minha companheira de trabalho e de casa, que às vezes não é o ideal, não é? Mas neste caso é o que acontece. E a Sofia é a pessoa que está mais encarregue dos projetos em Portugal, e eu trabalho mais com a Suíça, até porque, paralelamente à R2A, eu tenho um outro escritório que se chama Link, que faz só colaborações externas para escritórios suíços, ou seja, é uma prestação de serviços que também foi uma coisa que nós descobrimos enquanto fomos colaboradores na Suíça, é que gerir um escritório é uma coisa muito complicada e às vezes precisamos de alguma elasticidade e flexibilidade, e nós queremos este escritório no sentido de oferecer essa flexibilidade aos escritórios, neste caso são suíços porque é o nosso savoir-faire, não é? Porque nós temos esse conhecimento e é-nos muito fácil fazer isso. Mas
mas realmente eu sinto que a Sofia está muito mais ligada aos projetos aqui em Portugal. Eu vou acompanhando assim um bocadinho como outsider. Eu acho que Portugal tem muito a oferecer por causa dessa... Agora vou dizer uma coisa que até pode soar mal, mas dessa falta de regras. Parece que às vezes falta-nos um bocadinho de regras, não temos assim... Ou as regras são às vezes facilmente contornáveis ou não, mas dá a ideia que nós podemos dar ali um bocadinho a volta e isso traz ao de cima traz ao de cima o artesanal que existe no arquiteto e principalmente o artesanal que existe na relação do arquiteto com a empresa, que eu acho que é verdadeiramente aquilo que é mais bonito. Isso se calhar deves ter... Há espaço para o improviso e para procurar uma solução. Sim, e às tantas já tens o serralheiro a propor-te uma forma de fechar, coisa que na Suíça é muito mais complicado. Às vezes há alguns passos... Uma rigidez no processo. É muito mais difícil, as regras são muito mais determinantes, as empresas têm uma forma muito direta de fazer as coisas, estão muito mais envolvidas no projeto de execução. E às vezes é um bocadinho difícil de dar a volta. E depois o fator económico é verdadeiramente uma coisa muito limitadora. Sim. Mas pronto, eu por exemplo entraste um bocadinho viciado nesta forma de fazer à suíço, não é? Eu às vezes olho para a Sofia a fazer projeto e não sei como é que ela se desenrasca naquilo, porque para mim é um bocadinho mais difícil, mas acho fascinante. E acontece um bocadinho a mesma coisa com ela, quando olha para mim, às vezes fica, poça... É tão simples a forma como vocês fazem, porque parece que o caminho está... não há necessidade de tanto improviso como aqui em Portugal. E a falta de recurso económico, às vezes é mais um ingrediente que suma-se ao projeto e que trabalha-se com ela, não? Exatamente. Às vezes isso também é importante. Torna a solução mais criativa. Exatamente. Que projetos estão agora a desenvolver neste momento? Pronto, nós estamos era isso que eu estava a falar com o Tony há bocadinho, nós estamos numa fase muito interessante do ateliê, porque no fundo, digamos que o ateliê até agora fez maioritariamente colaborações externas para a Suíça e desenvolveu, e está a acabar agora 2 projetos em Portugal, e que estão praticamente a fechar, são 2 reabilitações. E agora estamos numa fase mesmo de turning point em que vamos nos associar a uma grande amiga nossa que foi colega da Sofia numa primeira fase, foi colega da Sofia na Suíça, no escritório na Suíça. E depois houve uma relação de amizade que se criou e o desejo de trabalharem juntas já existe há muitos anos e finalmente vamos concretizar isso. Por isso finalmente vamos abrir... Existem 3 projetos que estão aí na calha para Andorra, que é um território que vamos começar a explorar e a Eulália vai finalmente tornar-se associada ao escritório. Ainda nem sabemos se o escritório sai a realizar, vai desaparecer e vai nascer outra coisa ou se a 5 Studio vai desaparecer, que é o escritório da Eulália. Ainda estamos mesmo nesta fase, é uma fase muito borbulhante do ateliê, que nós estamos muito entusiasmados e este primeiro projeto que nós vamos fazer em Andorra, que é uma reabilitação de uma casa privada, no fundo é o projeto que nos está a entusiasmar mais, não necessariamente por causa da escala, porque é uma escala que nós estamos muito habituados, a habitação unifamiliar é uma coisa que estamos mesmo muito habituados, mas por causa do que está envolvido, não é? É uma transformação da empresa, é a abertura de um novo mercado. Por isso, eu diria que esta casa, este pequeno biju que estamos a começar a fazer, é o projeto mais interessante que temos agora em curso. Muito bem. Okay. Alguma anedota? Muitas, imagino, sempre há muitas, mas alguma anedota em destaque? Sim, há uma história que eu gosto muito de contar, que eu tenho sempre alguma esperança que seja uma história que ajuda a desmistificar um bocadinho a história que às vezes existe à volta dos ateliês, que às vezes parece que são... quer dizer, não parece, às vezes somos mesmo entidades muito fechadas e eu acho que isso é algo que em Portugal deveria começar a ser transformado e sermos mais abertos e mais comunitários e haver mais deste tipo de eventos que permitem que as pessoas se cruzem e falem e partilhem.
também achei imensa piada ao Eloy da Experimental. Na entrevista que ele fez agora para a Mais Concreta, falar que realmente um dos recursos que ajuda à descarbonização do mundo é o tempo, não é? Nós precisamos de mais tempo, para ter tempo para discutir, para estudar, pronto. E realmente às vezes nós sentimos que é um frenesim total e nós não temos tempo para nada. Então estas duas coisas associadas, às vezes parece que nós estamos aqui, cada um isolado na sua ilha. E eu conto esta história, que não é nada de especial, mas acho que é importante, eu gosto de partilhar, que é para não haver aqui um segredo à volta, que é a sigla do escritório. Ou seja, o escritório chama-se AR2A, porque eu, quando voltei para Portugal, falei com um amigo meu que já estava cá a trabalhar há muito tempo, e ele disse uma coisa quase como se fosse uma verdade absoluta. Ele disse: Adriano, se tu abris um escritório em Portugal, ele tem que ter o teu nome. E isso era uma coisa que me chocava, porque eu não achava nada disto. Mas aquilo que ele disse foi quase como se não tiveres isso, vai ser muito difícil arranjar clientes, não vais ter credibilidade. E eu, agora arrependo-me um bocado, mas olhei para aquilo como algo super importante. Eu sempre quis ter um coletivo. Algo mais mas como eu vinha sozinho e ele disse-me aquilo, eu então andei ali à volta como é que conseguia arranjar maneira de ter o meu nome no escritório, mas ao mesmo tempo não ser completamente o meu nome. Então vim com esta coisa do AR2A, que se chamava Adriano Reis Ateliê de Arquitetos. Mas isto caiu completamente por terra passado um ano, porque a Sofia associou-se, veio para o escritório, e a Sofia... Era preciso procurar lá uma S para... Pronto, é que não dava mesmo para continuar a chamar-te Adriano, não dava mesmo. Então, aquele Adriano Reis, Ateliê de Arquiteto, não só entrava em contradição com tudo o que nós estávamos a construir, que era esta coisa colaborativa, fusão de escritórios... partilha de conhecimentos e não sei o quê, e tinha ali o Adriano Reis, que parecia que era o Messias, não é? E eu não me identificava nada com aquilo. Então, nós passamos por um tempo de... Quase que queríamos alterar o logotipo, estudamos isso, alterar o logotipo, mas depois era uma confusão, porque a AR2A já estava, digamos, em andamento, com imagem de marca. Pronto, estar a recomeçar tudo do zero, estava-nos a custar imenso, que nós tivemos que mudar o nome. Então, agora o AR quer dizer ação-reação, que é algo fantástico. Pronto, exato, que é, muito bem resolvido. No fundo é a terceira lei de Newton, com que nós nos identificamos imenso, que é, por cada ação de todos os intervenientes do projeto, nós procuramos ter uma reação que vá no sentido do projeto. Sim. Muito bem resumido. Mas pronto, isto não foi de todo pensado no início. Ok, isto não é nada. Pela ação de se associarem a uma reação que é mudar a marca. Obrigado, sim. Cá está. Fantástico. Pronto. Com que arquiteto, se tivesse a oportunidade de poder ser atual ou clássico, gostaria de partilhar um café ou... Essa é fácil, mas eu digo sempre isto. Eu adoraria tomar um café com Corbusier. Porque se eu sou arquiteto hoje é graças ao trabalho que ele desenvolveu. Eu não faço ideia como é que ele é como pessoa, como é que ele era como pessoa, do que se conheço. bem que há algumas luzes de como é que é, exato. Mas os textos dela ainda estão acima da mesa e isso é muito importante. Sim, exatamente. Estás a falar da Perrien ou... Sim. Exatamente. Sim. Pronto. Ou seja, ele aparentemente não era uma pessoa espetacular, mas a obra dele foi verdadeiramente fundamental para o meu percurso enquanto arquiteto. E gostaria de privar com ele só para perceber como é que ele chegou àquilo, não é? Ou seja, foi verdadeiramente um momento fraturante no bom sentido da história da arquitetura. E temos todos os historiadores a falar sobre isso, mas acho que falar com ele na primeira pessoa acho que deveria ser super interessante. Da arquitetura, falar da arquitetura, não do resto. 100%. Mas... E é uma fonte de que muitíssimos escritórios ainda hoje são mal a beber. Exatamente. E os textos dele continuam a ser relevantes e críticos e que continua a ser uma inspiração. Sim, continua a ser uma inspiração. Muito importante. Que projeto de arquitetura ou interiorismo tem visitado e que tem sido especialmente emocionante? Eu sempre que penso num projeto de arquitetura que me tenha assim
tocado particularmente, penso nas termas de Valse. Ou seja, eu visitei as termas de Valse por aí há 15 anos atrás. Pronto, o momento também foi especial, estava descontraído, estava com a Sofia, estava de férias, pronto, foi um momento muito bom do ponto de vista pessoal, mas o impacto que aquela obra teve quando a visitei é verdadeiramente incrível, porque eu gosto muito das obras do Zumthor, não visitei tantas como gostaria, mas esta realmente, aliás, acho que não visitei, eu estou a tentar pensar, mas acho que é a única que eu visitei, foi esta. Mas conheço a obra dele e acho que acho particularmente inspirador. E este edifício está de tal maneira bem feito. Como é que um edifício daquela dimensão, um edifício público, está levado ao detalhe extremo, que aquilo tem um impacto inacreditável. E depois o lugar também tem... A paisagem. A paisagem. Toda a materialidade. Tudo casa, tudo está bem feito. Pronto, eu acho que também fiquei ofuscado, acho que não consegui sequer... Estou aqui a pensar se encontrei defeitos, de certeza que usar, porque é normal, mas é incrível, adorei aquela obra. E há uma coisa na obra que me impressionou particularmente, que é... Eu não sei se conhece a obra. Não visitei. Conheço-a, sim, mas não visitei. Visitei outras obras dela. Exato. Eu não sei se isto está publicado ou não, mas ele no programa tinha que colocar um relógio. Eles disseram, tens que colocar o relógio. Ele disse, não, eu não quero que eu quero que isto seja o mais poético possível. Vinculado à bilheteira, não é? Que não. Tem que ser ao espaço, tinha que ser um relógio no espaço, que é para as pessoas... Enquanto estão a usar o espaço, perceberem onde é que está que horas são para saberem se têm que ir embora. Mas parece ser contra o próprio completamente. Completamente. Ter noção de que hora é. Está completamente contraditório. Ele disse, não, mas o promotor disse, não, tens que colocar um relógio. Então, o que é que ele fez? Ele, no lugar das piscinas, colocou um relógio de punho, redondo, que eu não sei qual é a marca, mas é uma marca suíça de certeza, no topo de um tubo de inox. Acho que é inox, escovado. Ou seja, tens as piscinas todas e no meio tens um tubo de inox cravado no chão e no topo tens um relógio. Ou seja, as pessoas, se quiserem ver as horas, têm que se levantar. Poder ir lá. Ver as horas. Ou seja, eu acho que tu tens tempo para pensar nesta solução, porque, sei lá, o promotor, imagino que deva ter levado reuniões e reuniões a discutir esta questão e depois ele conseguir ter tempo para arranjar esta solução que responde de maneira equilibrada à vontade de um e do outro, acho maravilhoso. E acho que, para já, o detalhe está super bem desenhado, é inacreditável, mas acho que isto para mim resume a obra toda. É um equilíbrio. De cuidado. E é um equilíbrio lindo entre o promotor, o utilizador e o arquiteto. É uma obra que um programa extremamente complexo, isso. Super complexo. Inserir nessa paisagem tantos metros de quadrado. Exatamente. Uma tipologia que ainda gostaria de fazer no ateliê. Tipologia de projeto? Sim, por favor. Eu confesso que por acaso tenho tido a sorte de fazer muita habitação ultimamente e gosto muito, e acho que a tipologia é o que mais gosto de fazer. Mas, sei lá, acho que isto é um bocado clichê, mas eu gostava muito de fazer um museu. Acho que é um programa que... Já fiz concurso de museu, mas fazer execução de museu acho que gostava muito mesmo. Eu visitei na Alemanha a extensão do Schipperfield e é outro caso, que é inacreditável como é que aquele ateliê que é gigante consegue fazer um museu tão bem detalhado. Pronto, e dá vontade de ter aquele tipo de recursos e de trabalhar definir dobradiças. E tudo. E o corrimão que é feito com o mesmo material do chão. Acho que pronto, gostava de ter essa oportunidade. Gosto muito desse programa também. De 1 ao 10, como acha que o arquiteto é valorizado socialmente hoje em dia? Essa é difícil. Isso é muito difícil, porque é muito antagónico. Ou seja, eu acho que... Eu vou dizer ali 7, 6, 7.
porque eu acho que a profissão de arquiteto, ou o estatuto, que é uma palavra que eu não gosto nada, mas acho que é a melhor forma de descrever, o estatuto do arquiteto é muito valorizado. As pessoas olham para o arquiteto como alguém muito interessante. Aliás, todos os pais querem que os filhos estudem arquitetura, não é? Inclusive os meus pais, os pais da Sofia. Ou seja, eu acho que existe um estatuto associado ao arquiteto que é muito valorizado, mas acho que enquanto profissional não é suficientemente valorizado e acho que as pessoas ainda não perceberam o que é que nós podemos trazer. Somar, sim. Exatamente. Eu acho que as pessoas olham-nos sempre como alguém que vai incomodar no processo projetual e no projeto construtivo. Uma obrigação imposta pela Câmara para lidar uma proforma, para lidar com documentação. O Filipe dos Fala tem um termo muito interessante para caracterizar o arquiteto, mas agora não me consigo lembrar, mas pode ser que me venha à cabeça. Mas é isso, é uma imposição, pronto, é quase como a pessoa que vai passar a receita médica e lá está, a minha experiência na Suíça demonstra de forma fraturante que não é o caso. O arquiteto é o coordenador, é o verdadeiro coordenador de projeto e é aquele que consegue cozer todas as partes e se for um bom arquiteto e se tiver a sorte de conseguir equilibrar todas as partes, a quantidade de tempo e de dinheiro e de recursos que se poupa quando existe um bom coordenador é enorme. Eu acho que, principalmente em Portugal, acho que isso ainda não estamos lá. Acho que vamos chegar, mas acho que ainda não estamos lá. Por antecipar problemas e... Desculpa? Antecipar problemas sim, e... Completamente, sim. Procurar soluções que agradem ao promotor ou ao cliente e à empresa, porque às vezes não estão de acordo. E eu acho que isto é a perversão da coisa é esta, que é, muitas das vezes o cliente põe de parte o arquiteto e apoia-se só na empresa e acho que não tem noção de que as vontades são opostas. A vontade da empresa é uma vontade oposta do cliente e não tem mal nenhum, é mesmo assim, é assim que funciona. E eu acho que o arquiteto é a terceira parte que vai ali mediar e que vai dizer, ok, eu percebo o que é que tu queres, ok, eu percebo o que é que tu queres, vamos chegar aqui a uma solução que seja equilibrada. E eu acho que em Portugal isso ainda não estamos lá, pelo menos de experiência. Se calhar, imagina, num projeto grande, de outra dimensão, em que a coisa seja mesmo muito estruturada, se calhar acontece. Mas, por exemplo, numa casa ou... Sim, quanto mais pequeno é o projeto, eu sinto que é mais complicado. Mais complicado, tem que haver mesmo um promotor ou um cliente que valorize mesmo o trabalho do arquiteto. Nós, por acaso, estamos a acabar agora uma obra de reabilitação de um apartamento em que o cliente percebe mesmo isto, ele percebeu isto, e a coisa fluiu de uma forma muito mais interessante exatamente por causa disso. E a empresa é incrível. O empreiteiro com quem estamos a trabalhar é ótimo, mas a coisa flui porque toda a gente se sente ali um bocadinho mais à vontade, porque estas três partes coabitam de forma mais ou menos equilibrada. Colaboram. Sim, porque há como essa noção, sobretudo isso com casas particulares, que as pessoas têm tendência a achar que eu sei como quero a minha casa, eu sei como quero morar e também é o nosso papel mostrar mais opções, se calhar é que sim, exatamente. Temos de aprender também essa parte mais comercial o senhor acha que sabe como quer viver, mas eu vou lhe mostrar uma maneira ainda melhor que nem conseguiu imaginar e que vale trazer uma vida muito mais confortável. Completamente. E acho que sim, estás a falar de uma coisa que eu acho super importante, que é esta questão do comercial, que eu acho que existe uma certa aversão a essa palavra, mas ela é fundamental na gestão de uma empresa. Essa questão mais comercial de contacto com o cliente e do respeito à vontade do cliente é mesmo muito importante. Mas respeitar a vontade do cliente não é dar-lhe, entre aspas, a caneta para a mão. Ele não... Tu não vais dizer, o médico não te vai entregar o bisturi para tu fazeres a operação, não é? Agora, tu podes dizer, sei lá, eu tenho aqui uns princípios, quero que tu ouças, e o médico pode ouvir os teus princípios e depois discutir contigo, mas o profissional é ele que sabe como é que se faz, não é? E eu acho que no caso da arquitetura é difícil defender isto. Não é tão claro. Com que sonhava o André quando era criança? Com ser
no futuro? O André criança queria ser arquiteto ou havia outras? Sim, esta vontade de ser arquiteto já vem de muito novo, pronto. Mas eu acho que havia uma vontade de estar ligado de alguma forma às artes, ao criativo, pronto. Acho que muito influenciado pela minha irmã, que é designer, e que é, pronto, se calhar foi a pessoa que mais influência teve, tanto no percurso académico como nesta escolha. Eu, hoje em dia, não consigo ter a distância suficiente para perceber se foi uma coisa que ela fez de forma assim muito intencional ou não sei. Por acaso tenho que falar com ela sobre isso. Mas acho que sempre houve essa tendência para as artes. Agora, arquiteto, sei lá, eu acho que houve um momento em que estava a pensar muito no design gráfico e depois não sei se também a influência se calhar os meus pais, com esta falsa ideia de que vai para a arquitetura porque assim é que vais ganhar dinheiro, não é? Que havia muito esta coisa no início dos anos 2000, quer dizer. Mas pronto, mas eu digo que a arquitetura, eu lembro quando era miúdo, sentia algum fascínio pelo desenho de plantas e tal, que eu às vezes cruzava-me com isso, lá está, por causa da minha irmã e pronto. Mas, sim, houve sempre uma tendência para as artes. Acho que a arquitetura se solidificou depois ali no secundário, porque houve, se calhar, uma mão mais assumida dos meus pais, porque eu não fazia a mínima ideia para o que no que me estava a meter, tanto do ponto de vista da complexidade da profissão, como do curso, porque quando eu dizer, também não sei qual foi a tua experiência, mas eu tenho... há muitos amigos meus que me dizem a mesma coisa. Chegam à faculdade, o primeiro ano é um horror, não é? Quer dizer, não fazes ideia do que é que estás a fazer. E aqueles que se adaptaram facilmente são aqueles que, ou porque têm arquitetos na família, ou porque amigos que já tinham ido. E agora o choque que é chegar a uma faculdade de arquitetura e perceber que tu não fazes ideia do que é que vais fazer. No meu caso, a gente tem lembranças horríveis, mas eu tenho um sentimento de que gostaria de voltar a fazê-la porque aproveitaria muito mais. Faria melhor. Sim. Sinto que neste momento, quando estás lá, atropelam-te as tarefas e investes muito tempo em coisas que depois, se calhar, não são tão importantes e passas de lado um professor que podia ter sido muito mais transcendente ou uma referência de um livro que nunca lá foste ler, ou um filme que alguém... E sinto que se voltasse para trás, faria outra vez e faria muito melhor e aproveitaria mais e agora seria melhor profissional. Completamente, sim. Eu não sei se isso acontece contigo também, mas eu acho que se tivesse essa oportunidade de voltar para trás, acho que fazia a faculdade com um espírito muito mais profissional e menos estudante, que foi uma coisa que eu fiz. Ou seja, eu tinha aquela postura muito do aluno, ainda a querer respeitar e aí estudar e agora acho que com toda a gente quem tem o mínimo tem que passar, tem que responder e agora sempre que tenho a oportunidade digo isso aos estudantes, que é olhar para aquilo de uma forma mais profissional, ou seja, quem são os meus colegas, o que é que eu posso, com quem é que eu me estou a relacionar, esses teus colegas de faculdade vão ser os teus colegas de profissão, os teus professores. Vai tomar um café com ele, vai tomar um copo com ele, fala com eles, não é? Tipo, como é que é a profissão, como é que eles olham para a profissão. E acho que isso acho que é o que a faculdade melhor pode oferecer. E se eu voltasse atrás, acho que tinha um bocadinho mais essa atitude. E acho que tu tens toda a razão, acho que seria um profissional muito mais rico se tivesse tido essa atitude, que não tive de todo. Não tivemos tempo de tê-la, na altura. Estava distraído com outras coisas. Recomendas-nos um livro, por favor, André? Sim, eu não vou recomendar a arquitetura, até porque eu acho que eu vou repetir uma coisa, mas que não te consigo dizer onde é que eu ouvi isto, mas eu acho que li no jornal que estamos cada vez menos a ler romances e cada vez mais a ler não ficção, não é? Estamos a ler, sei lá, coisas mais
Eu não consigo, sei lá, biografias ou... E as pessoas estão cada vez a ler menos romances e eu vou recomendar um romance que foi também fundamental na minha vida, que é O Príncipezinho. E eu acho que o Príncipezinho, porque acho que realmente esta ideia da criança, termos sempre um bocadinho de criança em nós é mesmo importante, não só como profissional, mas como pessoa, não é? E agora eu tive a felicidade de ser pai pela segunda vez agora e eu sinto que esta coisa de termos um bocadinho de criança em nós é mesmo fundamental enquanto pessoa integrada numa família. Mas também arquiteto também. Mas enquanto pessoa integrada numa família profissional, não é? Acho que nós temos que ter esta coisa de não nos levarmos tanto a sério ou nos surpreendermos, olhar com outros, de criar, de arriscar um bocadinho, não é? A criança tem sempre um bocadinho menos medo, não é? Tenho uma amiga minha que diz que só aos 25 anos é que o nosso cérebro está completamente formado de maneira a ter um medo a 100%. Até aos 25 anos o fator risco é muito maior, não é? Então eu acho que nós devemos guardar um bocadinho disso sempre em nós. E depois, eu acho que é fundamental continuarmos a ler romances e ficção, porque é aí que nós vamos buscar o fator criativo. Nós temos de estar menos ligados às notícias, principalmente hoje em dia está... Até eu ando a fazer curadoria de Instagrams e não sei o que é para limpar um bocado esta coisa de... Parece que começou só a ver notícias, ligar a televisão em notícias a 100%. E acho que precisamos mesmo de parar um bocadinho disso. E termos tempo para criar. Por isso, O Príncipezinho. O Príncipezinho, boa dica. Um desporto que gostes ou que pratiques? Eu gosto muito de correr, mas não corro muito. Mas é importante correr muito, é importante chegar longe. Não, mas gosto de correr porque é a mesma coisa que caminhar, permite pensar um bocadinho, acho que é um ótimo desporto. Um prato que cozinhes ou para surpreender convidados, o prato estrela? Olha, eu adoro arroz, vocês chamam-lhe arroz caldoso, não é? Nós chamamos de arroz malandro. Acho que é verdadeiramente malandro esse arroz, é mesmo muito... Adoro cozinho uma série deles e é provavelmente o meu prato preferido e o meu acompanhamento preferido. E acho que é bom o arroz malandro que eu faço. Há boas opiniões. Sim. Portanto, sim, inclusive a família certificado gosta. Por amigos e família. Sim. Se fosse diretor de cinema, que classe, que tipo de película gostaria de filmar? Thriller. Adoro o enredo. Mas também porque foi um thriller que mudou a minha visão do cinema, foi o Seven que mudou completamente a minha forma de ver cinema e ainda hoje vejo esse filme sempre que posso e adoro o tipo, adoro o estilo de... Uma nova maneira de contar e foi todo um referente para muitíssimas películas posteriores. Exatamente. A tipografia do início, com de repente toda uma linguagem nova. Exatamente. Por isso, para mim foi... Mas todos os filmes do Fincher são, para mim, todos não, mas quase todos, são ótimos filmes. E por último, já estamos a acabar, uma tarde perfeita para o André Reis, como seria? Para o Adriano Reis, sim. Uma tarde perfeita. Sim, as minhas tardes de domingo costumam ser muito boas, eu adoro ir almoçar à beira-mar com a minha família e passar a tarde na praia. Adoro. É a minha tarde perfeita.